Olá, começa agora o Link CNJ, o programa que aproxima você do judiciário brasileiro. A gente sabe, a publicidade tem o poder de formar opiniões e de interferir no comportamento e nos costumes da sociedade. Quando o público é infantil, as consequências são maiores ainda. E a justiça brasileira está de olho nisso. O programa vai mostrar também, no quadro CNJ nas ruas, a população tira dúvidas sobre alienação parental. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia leva um centro de conciliação itinerante para o interior do estado. Os bastidores de um tribunal do júri que emocionou o juiz Marcos Guimarães Silva. A estratégia da publicidade é persuadir e seduzir o cliente. E quando esse cliente é uma criança? Para o mercado, antes de tudo, a criança é um consumidor. Mas qual será o impacto das propagandas nos pequenos? Miguel e Luísa nunca assistem à TV aberta, só programas do YouTube e de plataformas semelhantes. E lá, eles veem horas e horas de merchandising e de propaganda explícita, dirigida diretamente a eles. A gente vai abrir todos esses brinquedos aqui de piscina! Aí aqui tem uma boia gigante de unicórnio, gente! E um carrinho de boia de princesa também! Com certeza vai ser muito divertido o vídeo de hoje. Na televisão, antigamente existia propaganda para crianças, né? Isso foi filtrado por causa da legislação. Como eles são mais vulneráveis à propaganda, a propaganda não pode ser direcionada diretamente a um público tão inocente mesmo, né? Que não consegue discernir o que é o que não é real da propaganda. No YouTube, eles ainda acreditam que é uma terra sem leis. Ao menos assim, eles repassam pra gente a imagem. O resultado, claro, está nas mãos dos meninos. Além dessas revistinhas anunciadas no programa, eles sonham em ganhar tudo o que vem. Tem todos os monstros. O rei monstro é o medo do Super Fox. Olha aqui a casa dele. Olha aqui a casa dele. Quando você coloca uma criança horas a fio diante de tantos apelos publicitários, essa criança, ela troca o ser pelo ter. Para defender os pequenos, a mãe impôs regras. A gente cortou a televisão do quarto, né? Eles não assistem lá. O tablet o Miguel tem, eles têm acesso ao celular quando estão monitorados e fora de casa. Eu tenho um celular. Mas aqui dentro o YouTube é visto na televisão da sala, onde todo mundo transita. É bom que as famílias estejam atentas, mas o artigo 227 da Constituição diz que a sociedade e o Estado também têm o dever de assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes. A Lei 8.078, que criou o Código de Defesa do Consumidor, é direta. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva que se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança. E apesar das mudanças que o governo federal promove no CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, ainda está em vigor a resolução que proíbe publicidade dirigida diretamente às crianças. E a norma ainda detalha restrições como o uso de músicas infantis ou cantadas por vozes de crianças e de pessoas com apelo ao público infantil. Até o CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, se atualizou e passou a condenar o merchandising em qualquer veículo de comunicação. A Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, afirma que quer fazer um debate nacional sobre o assunto. A Senacom tem um interesse em debater esse tema, tem todo o interesse em debater esse tema. A ideia é que nós possamos congregar todos as entidades que tenham interesse nesse tema, as entidades envolvidas nesse tema, para que possamos, de uma maneira muito civilizada, discutir e fazer uma atualização dessas regulamentações, porque também precisamos hoje entrar num território que há 5, 6 anos atrás não era ainda imaginado e que hoje é uma realidade presente, que é a veiculação dos conteúdos por streaming em plataformas digitais. E muitos psicólogos veem urgência no debate, porque as consequências para as crianças não são apenas individuais, são coletivas. Se eu não posso obter aquilo que me está sugerido, eu não me sinto pertencente.
Isso cria problema de autoestima, nós vamos ter aí uma sociedade ansiosa, depressiva, fora a violência que com certeza irá aumentar. Nós estamos mexendo com o desejo das pessoas. O primeiro caso de alienação parental chegou ao Superior Tribunal de Justiça em 2008. Desde então, o assunto levanta muitos questionamentos e nós fomos às ruas para ver as principais dúvidas da população. Quais as punições previstas em lei para quem pratica alienação parental? No artigo 6º da Lei 12.318 de 2010, que é a lei que regula e determina de fato o que é alienação parental, nós temos uma gama diversa de punições, que vão desde a simples advertência até a suspensão da autoridade parental. Nesse cenário, dependendo do grau de alienação, dependendo de como o juiz enxergar o que de fato está acontecendo, a gente pode ter ampliação de visitas para a pessoa que está sendo alienada, a gente pode ter imposição de multa, advertências e, nos casos mais severos, a inversão da guarda, efetivamente, para que seja totalmente inibida essa conduta. Gostaria de saber como fica caracterizada a alienação parental. Interferir diretamente no psicológico da criança para tentar passar uma imagem negativa de um dos genitores. Eu acho que assim a gente consegue englobar num contexto geral o que é praticar alienação parental. Como agir quando a mãe usa o filho para atingir o pai? Quando um dos genitores pratica um ato de alienação parental, ele está violando diretamente um direito constitucional, um direito protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e também amparado pela Lei de Alienação Parental. Então, o juiz ele vai analisar isso com prioridade. O processo ele vai passar a ter uma prioridade de tramitação justamente para proteger o interesse da criança. Já já voltamos com outras notícias para você. Não saia daí. É hora do quadro Giro. Veja como foi o Sejusc itinerante de Guanambi, no interior da Bahia. A iniciativa do Tribunal Regional do Trabalho movimentou mais de R$600 mil em acordos. A 600 quilômetros de Salvador, o município de Guanambi, no sudoeste baiano, é a segunda cidade a receber o Sejusc itinerante. A ação do TRT da Bahia realizou cerca de 60 audiências em 3 dias. Houve um pedido da vara de Guanambi, da juíza e do diretor, para que nós fizéssemos esse Sejusc itinerante, principalmente focando nos processos de execução, para que o Sejusc itinerante pudesse atuar na condução dessas conciliações. Esses rapazes são ex-funcionários de uma empreiteira. Eles não receberam algumas verbas e entraram com ações na justiça. Meu nome ficou sujo, porque, primeiramente, assim como eu entrei na empresa, eu tirei uma moto na DN Motos. Tive que devolver essa moto para a loja por conta de pagamento da empresa. Então, em questão disso aí, eu tive que ir embora para São Paulo, fiquei lá durante 7 meses, retornei e o dinheiro ainda não tinha saído. Por causa que a gente trabalha mais é de empreito, aí ele pegou e empreitou, depois no final não acabou de pagar a empreito, aí falou com nós que nós procurássemos nosso direito, que ele não ia pagar mais. Se tratam de 4 processos que já se encontravam em fase de execução, onde já haviam tanto valores bloqueados em conta corrente da empresa, quanto bens móveis, veículos e máquinas da empresa, e que, por conta desses bloqueios, estavam inviabilizando até a própria produção da empresa. Graças ao Sejusc itinerante, os 4 tiveram a oportunidade de sentar frente a frente com o ex-empregador e chegar a um acordo. Para o dono da empresa, essa também foi uma oportunidade de resolver a questão. Agora eu vou dormir tranquilo, que eu estava muito preocupado com não estar trabalhando direito com essa causa aí, né? Um outro acordo envolvendo este hospital em Caetité vai beneficiar toda a população da cidade. Às vezes já aconteceu de bloquear 40 mil, bloquear 70 mil, então a gente aqueles fornecedores ficam no prejuízo. Eu participei de todas as audiências e, assim, com o mediador, nós ficamos mais próximos, tanto para tirar as dúvidas, como para a proximidade, para a palavra negociação com a outra parte. Foi um alívio para a instituição saber que a partir de agora nós não temos mais os bloqueios. Lembra do seu Abdias, trabalhador da empreiteira? O acordo chegou na hora certa e ele já faz planos com o dinheiro que vai receber. No final do ano agora minha filha vai casar caçula
Aí ela falou que era para me ajudar ela no vestido, eu já vou comprar o vestido dela. Eu já vou passar na loja saber por quanto fica o vestido para comprar. Fique agora com a história que marcou o juiz Marcos Guimarães Silva. São os bastidores de um tribunal do júri que deixou uma lição para o magistrado. Me lembro de um fato que me marcou profundamente, como marcou todos os operadores do direito naquela época, os jurados e todo mundo que assistiu. Trata-se de uma funcionária, uma empregada doméstica que trabalhava em casa de família e que ficou grávida. E normalmente a pessoa que fica grávida morando na casa de alguém vem o pânico de ter aquela criança, porque se tratam de pessoas humildes e temem perdas de emprego, perda de moradia. Os riscos que normalmente traz esse tipo de atividade, normalmente de uma pessoa humilde. E esse caso, essa mulher ficou grávida e escondeu de todos a gravidez. Ela queria anular essa gravidez. E essa mulher, pelo medo, resolveu abortar essa criança tão logo ela sentiu as dores do parto. E ela cria que estava abortando a criança. E fez todo o procedimento por ela mesma, de que não queria ter essa criança. Essa criança nasceu, ela arrebentou o cordão umbilical e jogou a criança no vaso sanitário da residência. Descoberta, logo depois, veio a perícia e constatou que aquela criança, em verdade, tinha respirado. E como ela respirou, essa mulher foi denunciada por homicídio doloso. A dor que essa mulher sentiu no tribunal do júri, na presença de todos, era tão grande que contagiou a todos que ali estavam assistindo. Era visível aquele sofrimento, ela dizendo que não teria mais paz na vida quando tomou conhecimento que tinha assassinado o próprio filho. Ela foi julgada e foi condenada no homicídio culposo. E eu, à época, apliquei a ela e dei a ela o perdão judicial, porque ficou nítido que o sofrimento dela e que ela sentiu e que vinha sentindo era maior do que qualquer outra pena privativa de liberdade ou de restritiva de direito que ela pudesse pegar. O que me marcou na análise dessa questão e de ver o sofrimento daquela mulher era, da parte dela, o arrependimento. O arrependimento é um ingrediente emocional e subjetivo que talvez é o maior restaurador da alma humana. É hora do CNJ nas redes, com os assuntos que movimentaram as redes sociais do CNJ. Olá, pessoal! Uma navegação mais simples e intuitiva é o que o novo portal do CNJ proporciona para você. O site foi apresentado na última sessão pelo ministro Dias Toffoli e nesta segunda já era possível navegar na nova interface. O site conta com versão em inglês e em espanhol, além de ser responsivo, ou seja, vai ficar muito mais fácil navegar pelos smartphones e tablets. Acesse e conheça as novas funcionalidades. O prazo para envio de artigos para a revista CNJ foi prorrogado até o próximo dia 25 de outubro. Veiculada semestralmente, a revista eletrônica CNJ foi criada para disseminar trabalhos acadêmicos que tenham por objeto o Poder Judiciário ou a prestação de seus serviços no Brasil. Os interessados em publicar artigos científicos na revista eletrônica CNJ devem acessar o site da revista e clicar no campo Informações para Autores. Lá, você encontra todas as orientações para o cadastramento. E você já precisou validar um documento para usar no exterior? Depois da convenção da apostila da Haia, isso ficou muito mais simples. O apostilamento elimina a exigência da legalização de documentos públicos estrangeiros e tornou muito mais fácil e rápida a autenticação de documentos para uso no exterior. O Brasil é signatário dessa convenção com mais de 120 países. Para apostilar o seu documento, basta levá-lo a um dos cartórios ou tabelionatos autorizados. Tchau, tchau, até semana que vem! E o Link CNJ termina aqui. Na semana que vem, a gente volta com outra edição inédita, na quinta-feira, às 9h30 da noite.
E o programa tem reprises na sexta-feira, às 5h45 da manhã, no sábado, às 6h15 da manhã e na terça-feira, às 5h30 da manhã. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Link CNJ.